Glória a Deus, irmãos, sente aí, por favor, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Está conosco hoje, direto de Marília, o El. Quantos já conheciam o El? Diga glória a Deus aí. Glória a Deus. Ah, vocês não conheciam ele? Olha que visual novo. Coisa linda, né? Estenda suas mãos aqui para o Wellington, ele vai trazer uma palavra de Deus para nós hoje, em nome de Jesus. Pai, nós somos muito gratos, porque o Senhor trouxe o El aqui essa noite, e nosso coração está aberto para ouvir exatamente aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Eu sei que o Senhor já colocou uma palavra no coração dele, sei que o Senhor já colocou algo no espírito dele. Então essa noite, Pai, toma ele em tuas mãos e usa a vida dele poderosamente para a glória do teu nome. Que a palavra caia no solo do nosso coração e possa gerar fruto em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Aleluia. Meus olhos viram Ele. Cante isso. O Cordeiro sou, reinando sempre e sempre, reinando sempre e sempre, reinando sempre. E sempre, para sempre, e sempre. Eu queria que você, nesse momento, continuasse aquecendo o seu espírito nessa noite. Eu queria que você começasse a orar, fale alguma coisa a Ele nessa noite. Corresponda à sua presença nesse lugar. Jesus está no nosso meio, Ele está na casa. Comece a fazer uma oração de louvor a Ele. Fale tudo aquilo que Ele significa para você. Aqueça o teu espírito nessa noite. Deus é um Deus revelacional. E as revelações sobre Deus não têm fim. É como um oceano que não se pode medir a largura e nem a profundidade. A Bíblia diz que os anjos olham para Ele e eles cantam santo, santo, santo. E o que move os anjos a cantarem santo, 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 sem se cansarem, é a revelação da face de Deus, que Ele se revela a todo o tempo. A cada revelação nova de Deus, eles cantam santo. A cada revelação nova de Deus, eles cantam mais um santo. E eles vão cantando santo, 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 porque Deus é um Deus revelacional. A revelação de Deus não tem fim. Não é o que você aprende sobre Deus, mas é o que você carrega sobre Deus. Não é o que você sabe, mas é o que você está carregando. E o que você está carregando de Deus dentro de você? Qual é a revelação que Deus tem se apresentado a você? Será que a sua canção tem cessado diante das suas revelações, porque você não consegue mais ver o que Ele está, como Ele está falando, como Ele está fazendo, como Ele está agindo nesse tempo? Quando nós começarmos a entender que não é aquilo que sabemos, mas aquilo que carregamos, a canção não cessará dos nossos lábios. Mateus capítulo 6, assim na terra como nos céus.
A mesma revelação que Deus se apresenta aos anjos, Ele quer se revelar a nós nesses dias, para que a canção nunca cesse. Continue nesse espírito, meu irmão. Cantares capítulo 5, abre rapidamente comigo. Eu não sei se Deus vai deixar eu terminar essa mensagem, mas por enquanto eu estou indo. Né? É uma alegria muito grande estar aqui, pregando, cara, para esta igreja. Ministros desta casa foi que me desafiaram aí um pouco mais do que ser um simples músico. Aqui eu fui desafiado aí um pouco mais, a me dar um pouco mais, a chorar um pouco mais, a me consagrar um pouco mais, a cantar um pouco mais. Eu sou fruto desta casa. Aleluia. Vamos lá. Cantares capítulo 5, Cânticos de Salomão, ou Cânticos dos Cânticos, depende aí de como está escrito na sua Bíblia. Diz assim: já vinha ao meu jardim minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, e bebei fartamente, ó amados. Versículo 2. Quero que você preste muita atenção nesse texto, que diz assim: eu dormia, mas o meu coração vigiava, ou algumas traduções estão velava. Ouvi a voz do meu amado que está batendo. Abre, amada minha. A minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos de gotas da noite. Já despi a minha túnica, e como a tornarei a vestir? Lavei os meus pés, como tornarei a sujar? Diz que as mãos dela destilavam mirra, azeite. Mas ela ouviu o amado batendo à sua porta. Porém ela relutou para levantar e abrir. Sabe o que isso me mostra? Mostra a nós que nós podemos nos acostumar com o mover de Deus. Era uma noiva pura, havia uma unção sobre ela, que atraía a presença do amado. Sem uma possível busca da parte dela, simplesmente ele apareceu por lá. Mas mesmo assim o amado estava lá. Havia azeite, unção, mas não havia fogo, busca. Não havia uma ação espiritual. Não havia uma prontidão. O amado está aqui, eu vou abrir a porta para ele. E ela estava acomodada, deitada, dizendo: puxa, mas eu já estou sem roupa, eu já estou deitada, eu já lavei os meus pés, como eu vou tornar a sujá-los? Mas havia unção sobre ela. É o azeite sem fogo. Repita comigo: azeite sem fogo. Estamos vivendo um tempo assim hoje. Nós vivemos buscando Deus. Mas sabe de uma coisa? Quando as coisas começam a acontecer, você ora, as pessoas são curadas, você prega, a glória de Deus vem e enche o lugar. Sabe o que acontece? Ficamos acomodados com o mover. Não oramos tanto como antes. Não nos consagramos tanto como antes. Por quê? Porque quando eu oro acontece. Quando eu prego as coisas acontecem.
Eu oro, Deus fala comigo. Não há uma essência de busca mais. Há uma unção, mas a unção, ela envelhece. Nós precisamos estar atentos a que o Espírito está falando nesse tempo. Aleluia. Ela já estava deitada assim a sua roupa, não queria sujar os pés para abrir a porta. A noiva estava acomodada. A túnica significa uma autoridade. E ao sujar os pés, significa não querer se arriscar, não querer perder o controle das coisas. Porque quando nós vivemos na direção do Espírito, nós não temos controle de nada. Repita comigo, eu não tenho controle de nada. E isso é preocupante, porque quando você não tem o controle de nada, há um grande risco da sua parte, o seu entendimento de você fazer coisas que não deve, ou muitas vezes se passar por ridículo, porque você tem uma reputação de profeta, você tem uma reputação de pastor, você tem uma reputação de ministro da casa. E quando nós perdemos o controle das coisas, nós colocamos a nossa reputação em risco. E o desejo de Deus é que você coloque a sua reputação em risco mesmo, porque é Ele que dirige, é Ele que controla, é Ele que faz. Aleluia. Não havia outro caminho, a noiva é levada a vestir a sua roupa e sujar os pés para sair em busca do seu amado. No versículo 7, diz que os guardas da cidade bateram nela e arrancaram toda a sua roupa. Talvez uma visível autoridade que era aparente, mas ainda não havia sobre ela. Do versículo 7 até o versículo 10, 16, ela mesmo em situação ali difícil, porque são em situações assim que Deus se revela a nós, amém? Ela começa a cantar 7 versos sobre o amado, dando características dele. E as mulheres de Jerusalém chegam nela e perguntam, mas como é que é esse amado? Porque da forma que você está, ainda existe uma sede, uma busca, uma gana de ir atrás dele da forma que você está. Então ele deve ser demais. E ela começa a incendiar aquelas mulheres. Do versículo 10 aqui. O meu amado é alvo e rosado, o primeiro entre 10.000. A sua cabeça é como ouro mais apurado, os seus cabelos são crespos, pretos como corvo. Os seus olhos são como das pombas junto às correntes das águas, lavados em azeite, posto em engates. E aí ela começa, para resumindo aqui, ela começa a cantar 7 versos sobre ele. No versículo 16, a sua boca é muitíssimo doce e ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Quando aquela mulher foi incendiada, novamente a buscar em uma situação difícil, ela conseguiu ganhar uma cidade inteira. Ela conseguiu incendiar uma cidade toda. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você esteja aqui, esteja vivendo uma vida acomodada. Mas nessa noite Deus quer despertar o teu espírito. Ele quer gerar vida novamente sobre ele. Mateus capítulo 25.
Mateus capítulo 25 diz assim: então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos um pouco do seu azeite, porque vai faltar a nós. E elas disseram: ide e comprai-o. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Existe uma situação totalmente diferente aqui nesse texto. 5 carregavam fogo e azeite, e 5 só carregavam o fogo. Totalmente diferente do outro texto, da outra história qual nós vimos. O que diferencia essas virgens é o fogo e o azeite. Eu falei um pouco sobre o azeite sem o fogo, e eu quero falar agora sobre o fogo sem o azeite. Havia fogo, busca, desejo, desespero, porém não havia azeite. O azeite tipifica intimidade, relacionamento profundo, intervida com a vida de Deus, em vez de somente obter informações a respeito de Deus. A palavra conhecer no grego significa gnosko, que significa obter informações sobre. A mesma palavra conhecimento no hebraico significa iada. Repita comigo, iada. Iada significa estar por dentro, ou ter conhecimento profundo de tal coisa. Às vezes que aparece a palavra conhecer nas escrituras, aparece quando Adão conheceu Eva. Abraão conheceu Sara. Isaac conheceu Rebeca. A palavra conhecer significa estar dentro. E Deus quer trazer isso sobre nós nesses dias. Não é somente obter informações sobre Deus, mas é estar dentro de Deus. Conhecer o coração de Deus pelo lado de dentro. Aleluia. Então, conhecer a Deus está ligado severamente em um pacto de aliança com Ele. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós queremos obter muitas informações sobre Deus, quando na verdade Deus quer que você tenha a vida dele dentro do seu espírito. Adão tinha informações sobre Deus no Éden, ou ele tinha a vida de Deus? Ele tinha a vida de Deus, mas ele trocou por informação. Isso é o que nós fazemos o tempo todo. Trocamos vida de Deus por informações sobre Deus. Você pode estar na igreja há anos, vivendo um mover. Porém, talvez o que você tenha recebido até hoje, ou buscado até hoje, é somente informações sobre, não o conhecimento dele. O fogo, ele se apaga.
Quantos aqui têm desejos, projetos, propósitos? Quantos aqui anos atrás falaram, eu vou fazer tal coisa, aí foi passando os anos, foi passando os dias, e aí você começa a pensar, puxa, não era tão daquele jeito assim. E aí aquilo que você estava determinado a fazer vai se apagando, vai se esfriando. Sabe por quê? Porque não tem azeite nesse fogo. Muitas vezes nós viemos a um culto como esse, cheio, carregado da presença de Deus, e nós saímos daqui, não, agora vai, agora eu vou pregar, agora eu vou buscar, agora eu vou me consagrar, eu vou me santificar mais, eu vou renunciar muitas outras coisas. E aí você sai daqui, sabe o que acontece? Primeira tentação que aparece na sua frente, a sua mente está condicionada a pensar, puxa, mas não era tão daquele jeito assim. Ah, foi ali no momento, mas agora. Sabe por quê? Porque Deus quer gerar vida no teu espírito. Quando nós temos vida no espírito, a mesma glória, a mesma intensidade que nós adoramos a Jesus aqui, nós nos trancamos nos nossos quartos e queimamos da mesma forma. Queimamos da mesma maneira. Deus está buscando uma geração que queime pela sua presença, que queime pela sua glória, que não somente obtenha informações para alimentar pessoas, mas que as suas atitudes, aquilo que você carrega, seja muito mais forte do que aquilo que você sabe. Porque a revelação de Deus, ela não é impressa no teu conhecimento bíblico, mas ela é impressa no teu espírito. É impressa no teu espírito, é algo que você carrega, não é algo que você sabe. Está dentro, não está fora. E elas saíram para comprar o azeite. Cara, azeite não é comprado num espírito de manipulação, mas ele é adquirido com graça, perseverança, paixão pela sua presença. E no versículo 6 diz, à meia-noite, repita comigo, à meia-noite. Abre comigo, não precisa abrir, vai, Atos capítulo 2, todos nós sabemos o que acontece ali. Vários dias eles orando pela descida do Espírito Santo, que era uma mensagem que Yeshua, Jesus, tinha dito, eu vou ao Pai, mas deixarei o Espírito com vocês e vocês não ficarão órfãos. Dentro desta palavra eles caminharam e começaram a orar no templo, no cenáculo. Movidos nesta palavra. E você sabe que eles oraram alguns minutos? Não, foram dias. E a Bíblia diz que eram muitas pessoas orando. Muitas pessoas orando. E eu imagino que dias eles orando, o Espírito nunca vinha, nunca soprava, nunca acontecia nada. Eu imagino que alguns foram indo embora. Puxa, eu acho que não é hoje que o Espírito Santo vem. E sabe o que acontece? O de repente de Deus vem sobre aquele lugar. De repente é algo que você não está esperando. Você está vivendo a sua vida normal, quando de repente você é surpreendido. Mateus capítulo 5 diz, Mateus capítulo 25, e à meia-noite é um horário que você está se preparando para dormir, alguns aqui, né? Outros dormem tarde, mas geralmente uma pessoa normal, eu não sou essa pessoa normal, eu durmo muito tarde, acordo bem cedo. Mas geralmente uma pessoa normal, meia-noite já está com o pijama, deitado na cama, esperando vir o sono. Você não está esperando notícia nenhuma, ligação nenhuma visita. Você está ali de boa.
Aí ouve-se um grito, aí vem o noivo, aquele desespero. O meia-noite de Deus e o de repente de Deus virá sobre você para te chacoalhar nesses dias. Porque estamos vivendo dias em que a iniquidade tem se proliferando. E se nós continuar vivendo um evangelho água com açúcar, sem sinais, sem mover de Deus, sem vida no Espírito, seremos vencidos. Cadê os profetas desse tempo? Cadê aqueles que se levantavam e profetizavam, assim diz o Senhor? Os profetas estão extintos, sabe por quê? Porque não estamos dispostos a ter vida no Espírito, porque estamos preocupados em obter informações e preocupados com a nossa reputação diante dos homens. Os profetas se passam por ridículos diante daqueles que não entendem. Repita comigo, vida no Espírito. O espírito profético da igreja tem morrido nesses dias. Eu não sei se vocês têm sentido isso. Quando eu falo igreja, igreja no geral, quando você ouve coisas que acontecem por aí, você vê que não existe mais vida no Espírito. O espírito profético da igreja está sendo calado por aquele que rege esse tempo. Pelo espírito de incredulidade. Não se queima mais orando em línguas. Línguas é o que gera vida no seu espírito. A oração em línguas por aí está sendo extinta. Porque não precisa orar em línguas. Porque ninguém entende. Cadê? Cadê aqueles que interpretam as línguas? Aonde estão os profetas dessa geração? Aonde estão aqueles que queimam pela presença de Deus? Deus quer nos levar à sua essência. Durante os 3 anos de ministério de Jesus, a Bíblia diz que Jesus pregava e ele falava por parábolas, para que a multidão vendo não enxergasse, e ouvindo não entendesse. E os discípulos chegam a Jesus e dizem: Jesus, por que o Senhor fala assim, com uma pregação tão estranha, tão confusa? Isso era sinal também que os discípulos, aqueles que caminhavam mais próximos de Jesus, não entendiam muito bem a sua mensagem ainda. 3 anos caminhando com Jesus. Mas Mateus capítulo 24, do 26 a 45, Jesus é morto na cruz por nós. Desce às profundezas do inferno, pega a chave da morte e do inferno das mãos de Satanás. E a Bíblia diz que ele vem e ele passa por 2 discípulos no caminho de Emaús. E ele pergunta: por que vocês estão tristes? E ele diz: vocês não estão sabendo o que está acontecendo?
crucificaram o nosso Cristo, o nosso Jesus. Não reconheceram que era Ele. Jesus caminhando com eles. Foi até a casa deles e ali se sentou à mesa com eles. Repita comigo, a mesa. Mesa é um lugar que você imparte vida. Por isso receba pessoas na sua casa, meu irmão. E sabe o que acontece? Jesus come com eles. E o que eles não entenderam em 3 anos, eles entenderam em poucas horas de conversa. Por quê? Porque Jesus sopra, imparte vida no espírito deles. A revelação de Deus não é impressa, é impressa no seu espírito. Porque é o que você carrega e não aquilo que você sabe. Por 3 anos eles obteram informações. Mas em uma conversa com Jesus ressuscitado, Jesus sopra, imparte vida no espírito deles, compartilha vida. Aleluia. Deus quer derramar azeite e fogo sobre nós nesses dias. Não é somente azeite, não é somente fogo, mas há um equilíbrio do Espírito que Deus quer derramar sobre nós. Para que fogo e azeite caminhem juntos. Porque nós somos arcas ambulantes. Aleluia. Mateus capítulo 27, 51. E o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Lendo e meditando muitas vezes nesse texto, eu vejo que o véu rasgado não é eu entrando no santo lugar, mas é Ele saindo de lá para habitar em mim. Alô? E muitas vezes nós ouvimos, nós temos livre acesso aos santos dos santos, como se Deus tivesse extinto o ministério sacerdotal. Mas não foi isso que aconteceu. Não é o homem entrando, mas é Deus saindo. Oh. Porque quando nós entendemos que agora eu sou livre, eu posso entrar no Santo dos Santos. Muitas vezes nós confundimos livre-arbítrio com liberdade. Quando Jesus ele vem pregando, ele não prega livre-arbítrio. Ele prega a liberdade. O povo no Egito, eles tinham livre-arbítrio. No deserto, eles tinham liberdade. Sabe por quê? Porque liberdade tem regras, tem um princípio, tem um foco, tem um alvo. Liberdade é você ter um alvo. Livre-arbítrio, você vive a sua vida. Deu. Rolou, não rolou, não tem problema. Vamos andando, vida leva eu, deixa a vida me levar, sei lá. Como é que é aquela musiquinha? Né? Que lindo, que louvor. Né? Você tem vivido no teu livre-arbítrio ou na liberdade que Jesus prega? Entenda isso. Entendendo isso, você vai conseguir discernir a sua vida. Como você tem traçado a sua vida? Será que eu faço aquilo que eu quero? Ou eu faço aquilo que Jesus faria? Ou que a palavra de Deus diz? Para nós entrarmos no Santo dos Santos, ainda existe um princípio. Deus ele saiu de lá para habitar em você, mas quando você entra lá, é uma parada diferente, cara. Há um princípio.
Há uma regra. Existe algo que você precisa cumprir para entrar no santo lugar. Não é de qualquer jeito. E muitas vezes os sacerdotes entravam no santo lugar e eles eram fulminados. Mas muitas vezes, esse é para aqueles que tocam, ministram, tá? Muitas vezes eles eram fulminados, às vezes eles não tinham culpa, sabe por quê? Porque sabe quem fazia o trabalho de limpar as cinzas velhas do sacrifício e deixar tudo arrumadinho para que o próximo sacrifício fosse apresentado? Sabe de quem era essa função? Eram dos levitas. E se a cinza não tivesse muito bem limpa, se tivesse resquício de sacrifício velho, e o sacerdote entrasse lá, o sacerdote pagava o pato de pessoas que não fizeram o seu trabalho direito. Entrar no Santo dos Santos, você não entra só com fogo, só com azeite, você entra com o fogo e o azeite operando juntos dentro de você. Aleluia. Que você saia daqui não leve naquela sensação, nossa, Deus falou comigo hoje, o culto foi uma bênção, eu entrei opresso, estou saindo leve. Não, que você saia com uma leve depressão e opressão sobre você. De que eu posso ir um pouco mais. Eu posso amar a Jesus um pouco mais. Eu posso buscar um pouco mais. Eu posso chorar um pouco mais. Eu posso queimar um pouco mais. Eu posso. Está disponível a você, meu irmão. As gotas de revelação de Deus não cessaram. Você pode pensar que você já ouviu de tudo, você já viu de tudo, você já viveu de tudo. Não! Existe algo muito mais profundo do que aonde você já chegou. Porque Deus é um Deus revelacional. Se os anjos não param de cantar santo, santo, de eternidade a eternidade, olha que uma eternidade, cara, deve ser, nossa, imagine duas eternidades, eternidade e eternidade, tu és Deus. E de eternidade e eternidade eles cantam santo, santo. Por quê? Porque a face de Deus se revela de formas diferentes. E por que muitas vezes nós achamos que já vivemos de tudo? Ouvimos um texto e já falamos, nossa, mas eu sei aonde vai dar esse texto. Eu já ouvi 300 pregações sobre o mesmo texto. E nós entramos numa arrogância espiritual muito forte. E é o que nós temos vivido hoje. Ah, mas tem uma geração se levantando. Quando eu falo uma geração, eu não estou falando de uma nova geração, eu não estou falando de idade, eu estou falando de posicionamento. Uma geração que se posiciona, seja a idade que você tiver, mas uma geração que se posiciona a queimar por Jesus. A falar a verdade doa quem doer. Falar a verdade não é falar mal de irmão. Amém, amados? Falar a verdade é denunciar o espírito por trás de tal situação que está ocorrendo. E para não perder amizades e reputação, nós abraçamos o pecado e nós caminhamos junto com ele. Ficamos imparciais em algumas situações. Deixa o fogo queimar. Deixa queimar, meu irmão. E quando queimar, que você mantenha isso aceso dentro do seu coração. Deus tem me levado nesses dias a pregar em igrejas super tradicionais.
E os pastores me falam assim, ó, Well, é o seguinte, eu sei que você é um pouco avivado, não ore em línguas, beleza? No microfone. Eu falei, fica tranquilo. Fica tranquilo. Você não vai ver uma língua estranha. Mas, pela misericórdia do Senhor, aquilo que Deus tem colocado no meu espírito para que eu possa carregar aonde eu for, tem se manifestado. Esses dias eu preguei aqui na Primeira Batista de São Paulo, cara. Uma igreja de 120 anos, super tradicional. O pastor falou, ó, Well, se você estiver pregando e algumas pessoas levantarem e ir embora, fica tranquilo, elas não estão gostando da sua pregação, mas termina ela. Né? Imagina a tensão que eu fiquei, né? Tipo, valeu, obrigado, pastor, por essa atmosfera que o Senhor gerou aqui. Demais. Muito louco. Não, o mais engraçado é que como a situação ocorreu, né? Tá aqui o Gabriel e a Kelly, faz assim. Eles são do grupo que eu discipulava aqui em Pinheiros. Fiquei 1 ano e meio vindo para São Paulo 3 vezes por semana, cansado. E uma vez nós estávamos num acampamento, lembra? Gabriel é tecladista, ele estava tocando teclado. E aí, eu estava pregando sobre a criação, né? Deus ama a criação, Deus ama os animais, aquela pregação super romântica, né? E aí tinha um cachorro lá, um vira-lata, que ele começou a conquistar toda a galera do acampamento. Foi naquele lugar lá que vocês foram pregar, Nenê. Mas isso foi no outro acampamento que a gente teve. E aí o pessoal meio borocochô, assim, meio... Esse culto não acaba logo. E eu falando sobre a criação, sobre as estrelas que Deus amava, as nuvens de algodão doce, né? Sabe, toda... E de repente o Espírito Santo sopra e fala assim, para e ora por esse cachorro. Quer dizer, o cachorro ele tinha ido fazer trilha com a galera e na volta ele foi mordido por um bicho e perdeu a sensibilidade das patas de trás. Então ele estava andando assim, né? Só com as patas da frente. Aí o pessoal todo comovido, colocaram um paninho, lembra? Colocaram um paninho com água para ele, tudo bonitinho ali. Tal, e o Espírito Santo sopra. Você não está falando que eu amo a criação, então ora pelo cachorro. Eu falei, orar pelo cachorro. Tipo, quando você está pregando, o seu raciocínio é fração de segundos. Então deu tempo de eu falar comigo mesmo, assim, trocar uma ideia, assim, vários segundos. Foi impressionante. E eu perguntei, mas vou orar pelo cachorro? Aí o Espírito Santo soprou e falou assim, você não está falando que eu amo a criação, então eu amo tudo que eu criei. Então eu amo esse cachorro também. Aí eu parei a pregação e nós falamos assim, vamos orar pelo cachorro e ele vai ser curado. E eu falei, o que eu falei? Eu pensei comigo, de novo, né? O que eu falei, cara? E se esse cachorro não anda, eu tô lascado. Lembra, Gabriel? Se esse cachorro não anda, eu tô lascado. O que eu vou falar? Eu já tinha uma desculpa programada. Até o final do acampamento, né? A gente estava no primeiro dia, a gente tinha mais 3 dias para Deus curar o cachorro. Mas nós oramos. E sabe o que aconteceu? O cachorro deu uma carreira, ele começou a pular em cima de todo mundo, cara. E ele começou a andar, parece que não tinha acontecido nada. E aí a filha desse pastor, até convidei eles para vir aqui hoje, eles não vieram, né? Não estou vendo, eles não vieram. E eles eram super tradicionais, ela e o genro, filha desse pastor da Primeira Batista de São Paulo. Esse casal, eles começaram a chorar compulsivamente, e eles falaram, pai, você precisa conhecer o cachorro andou, ele orou, o cachorro foi curado. Imagina a cabeça de um pastor batista, né? Só que o legal é que faz 7 anos que ele tem orado por um avivamento na Primeira Batista de São Paulo. E nós marcamos um encontro lá e do nada ele me chama para pregar num culto de domingo à noite, onde toda a igreja estava, uma igreja grande com galeria, então tudo lotado. E eu comecei a pregar. E eu comecei a falar sobre vida de Deus no Espírito.
Aquele ambiente, ele foi carregado da glória de Deus, manifestou uns 2 capirotos lá no meio, o pessoal não sabia o que fazer. Eu falei, fica tranquilo, os anjos de Deus estão aí. Nossa, os anjos de Deus, tipo assim, uma igreja super tradicional. Eu quase orei em língua, só não orei porque eu lembrei do que o pastor tinha falado. Senão ia dar problema para ele. E isso rodou a região de Marília. E na região lá de Marília, umas cidadezinhas próximas, por causa desse dia aqui em São Paulo, a notícia se espalhou por lá, porque eu sou de lá. E eu tenho pregado em umas igrejas super tradicionais. E a glória de Deus tem carregado o ambiente, irmãos. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Repita comigo, pelo Espírito. Sabe por quê? Porque eu aprendi que existe unção de Deus que é forjada no sofrimento. Sofrimento, renúncia. É aquilo que você quer fazer, mas não faz. É aquilo que você quer falar, mas não fala. Fazia 2 semanas que eu tinha chegado em Portugal, eu recebo a notícia, papai faleceu. Cara, eu acho que foi forjada uma unção muito forte ali naquele período, foi muito louco. Será que você está disposto a Deus vir chacoalhar você muitas vezes, te colocar contra a parede? Não que Deus seja um Deus carrasco, mas nós só funcionamos no tranco, é impressionante, pelo menos eu isso. Não sei você. Não precisa levantar a mão, só pisca. Não precisa levantar a mão, não precisa se expor, só pisca. Só. É impressionante. Todas as vezes que eu me vejo, que eu me vejo assim meio levando assim meio não orando tanto, não buscando tanto, acontece alguma coisa, pum, eu falo, nossa. Aí volta, né? No gás de novo. Será que você está disposto a viver isso com Deus, meu irmão? Porque a unção de Deus, ela não é somente gerada em momentos de alegria, mas em momentos de sofrimento. Paulo e Silas apanharam pra caramba. Eles cantaram uma canção, a glória de Deus veio, os cárceres se romperam, os carcereiros se converteram. Paulo, com cicatrizes nas suas costas, dias depois estava fazendo culto na casa daqueles que prenderam ele. Cara. Uma unção forjada no sofrimento. Deus é um Deus de prosperidade? É. Deus é um Deus de Abraão? É. Mas Ele é também o Deus de Elias. Muitas vezes nós precisamos ficar sozinhos, numa caverna fria, sendo forjados por Deus ali, no deserto, escola de Deus. Deus quer trazer um avivamento sobre nós. Avivamento não é um mover evangélico, porque Deus não é evangélico. Talvez você se escandalize comigo eu falando isso, mas Deus ele não é evangélico, Deus ele é Deus. Entrou em conflito aí, né? Mas quando Deus começou a falar essas coisas comigo, e ele disse, ué, o avivamento não é um mover evangélico, avivamento é a criatura se encontrando, é um encontro com o seu Criador. Eu posso viver um avivamento na minha casa, na minha escola, numa balada. Eu posso ter um encontro com Deus. Em todos os lugares. Porque os discípulos chegaram a Jesus e disseram para ele assim, mas o reino está aqui ou está lá? Jesus disse, não está aqui, não está lá. O reino ele não está fora, o reino ele não é palpável, ele não é visível, mas é um reino invisível. Ele está dentro, ele não está fora. Quando essa revelação vem sobre nós, começamos a queimar pela presença de Deus.
E nessa noite nós vamos orar, meu irmão. E, sabe, se você estava aqui apagado, ou sem azeite, ou sem fogo, os dois juntos, ou com um, ou sem o outro, sabe, Deus vai renovar o seu espírito nessa noite. Eu quero que você fique de pé onde você está. Nós vamos clamar ao Senhor. Talvez você esteja aqui e nunca tenha vivido uma experiência com Deus. Deus não te julga por causa disso. Escute. Talvez você esteja aqui e um dia viveu experiências com Deus, mas hoje não tem vivido mais tantas coisas. Ou talvez você esteja aqui nessa noite e esteja vivendo muitas coisas com Deus, experiências profundas com Ele. Porém você percebe que é um limite, você não consegue mais fluir dali para frente. É sempre a mesma coisa, é sempre as mesmas revelações, é sempre o mesmo mover. Existem vários grupos de pessoas aqui que o Espírito Santo quer alcançar nessa noite. E o engraçado é que no começo do texto de Cantares capítulo 5, no versículo 3, diz que uma parte da noiva dormia, mas existia uma outra parte que estava acordado. Eu não estou interessado na parte que dorme dentro de você, mas eu quero dizer ao seu espírito, porque a palavra de Deus diz que o espírito e a noiva dizem vem. Existe um clamor em todo ser humano da face da terra, seja ele evangélico ou não. Existe um clamor da alma no espírito pela presença de Deus. Por isso que muitos vão procurar Deus em outros lugares, porque há um desespero. E quando isso é canalizado da forma errada, nós vemos o que tem acontecido por aí hoje. O que tem acontecido? A iniquidade se proliferando. Sabe o que é isso? É uma sede do homem pela presença de Deus, canalizada em outra coisa totalmente diferente que não seja Deus. E sabe o que vai acontecer? Você vai levar essa água, você vai levar esse pão. Orachere carabassore rabassore de carabassore de carabassore. Xarabassore carabassore catarabassore. Rabassore arabassore catarabassore. Xarabalarabassore catarabassore. Escute. Deus colocou Moisés na mesma situação por 2 vezes. Na primeira vez eu vejo que ele estava afiado no seu espírito. E ele chega diante da rocha. Não tinha o que fazer. Vem a palavra de Deus sobre ele e diz: toca na rocha e ela dará sua água. Ele toca na rocha e a rocha dá sua água. Mais para frente acontece a mesma coisa. Mas eu entendo que Moisés não estava tão mais afiado no seu espírito. Porque Deus falou uma linguagem e ele não entendeu. Escute. Deus não é responsável por aquilo que você entende. Deus é responsável por aquilo que Ele fala. E se você ouve Deus com o seu coração, isso é muito sério. Se você ouve a Deus com o seu coração, você sempre vai acrescentar coisas que Deus não disse. Agora, quando você ouve Deus no seu espírito, você sabe exatamente, palavra por palavra, aquilo que Ele está falando e fazendo. E naquele momento, na segunda vez que ele se encontrava diante da rocha, veio a palavra de Deus a Moisés dizendo: fala a rocha, fala. O que acontece? Ele lembra
Da outra vez eu toquei, deu certo, vou tocar de novo. Pum, tocou. Deu a sua água? Deu, mas houve consequências. Porque não era para ele tocar, era para ele falar. O que Deus tem falado a você nesses dias? Se você tem ouvido a voz de Deus, o que Ele está falando? Que o teu espírito seja mais apurado do que o seu coração, meu irmão. Porque Deus não se move por aquilo que você sente. O reino de Deus não é movido por aquilo que sentimos. Porque muitas vezes aquilo que sentimos não tem nada a ver com aquilo que Deus está fazendo e falando. Por um tempo ele foi a arca. Por um tempo ele foi juízes. Por um tempo ele foi reis. E por fim ele encarna em Jesus. Ou seja, Deus vai mudando a sua linguagem com o tempo. Não é que Deus ele nunca muda. Deus ele é imutável, ele nunca muda. Mas a revelação de Deus para os tempos, ela vai se revelando de formas diferentes. O que Deus tem revelado a você nesse tempo? O que Deus tem falado a nós nesse tempo não é o que Ele falou há tempos atrás, porque a revelação é nova. Deus é revelacional. E os anjos cantam santo, 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 por cada nova revelação que Deus se revela a eles. Da mesma forma é nós. Qual é o cântico que você tem cantado diante de Deus todas as vezes que Ele se revela a você? E se há um cântico, qual é o cântico que você tem cantado para Ele? Feche seus olhos aí e comece a falar com Ele. Ô Espírito Santo, doce Espírito Santo, existem pessoas aqui que Deus sente saudades. O que você vivia com Deus e hoje você não está vivendo mais? O que você viveu um dia que você não está vivendo mais hoje? Ou talvez você tenha chegado num limite espiritual a qual você não consegue mais ultrapassar. Existem sacrifícios velhos, cinzas velhas em cima do altar. E você acha que está oferecendo algo a Deus pelas suas obras, quando na verdade você está oferecendo a Ele uma coisa velha, porque a revelação mudou e você ainda está naquilo. Deus quer renovar o seu altar nessa noite. Não é à toa que esse culto se chama renovação. Há uma renovação de altares aqui nessa noite. Deus quer colocar algo dentro de você para que você carregue aonde você for. Não é somente dentro da igreja para mostrar uma espiritualidade muitas vezes, mas é algo muito mais profundo. Existe um rio, lago, e que não tem profundidade. Deus quer que você caia dentro dele nessa noite. Chega de obter informações sobre Deus. Já foi. Tudo que você tinha que saber, você já sabe. Deixa agora Deus carregar o seu espírito. Deixa Deus carregar o seu espírito nessa noite. Deixa Deus carregar o seu espírito nessa noite. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas. Talvez há muito tempo você não ore em línguas. Libera a línguas que gera vida no espírito. Libera nessa noite. Deixe com que o seu espírito vença a sua alma, os seus desejos, o seu coração. Talvez as decepções te calaram.
Talvez um coração que se ofende tenha te esfriado. Mas Deus quer te dar um coração que não se ofende, porque um coração ofendido, ele gera vingança, e a vingança atrapalha o mover do Espírito. Ofensa você vai receber todos os dias, se possível. Mas Deus quer te dar um coração, não é sangue de barata, meu irmão, mas é um coração que não se ofende. É um coração que consegue ver aquilo que está atuando por trás daquela ofensa. Deus quer te dar um raio-x espiritual. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Quando a palavra de Deus está falando sobre isso, Ele está falando sobre discernir os espíritos, se vem de Deus ou se não vem. Isso, comece a orar, entregue algo para Ele nessa noite. Diga: Deus, eu estou limpando o meu altar, tirando as cinzas velhas, tirando um sacrifício antigo, Deus, nessa noite. Isso, há um quebrantamento, Deus trazendo sobre nós. Isso. Oh! Isso. Oh! Apocalipse capítulo 2 diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde ele caiu, arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. A presença de Deus, ela não é perdida. A presença de Deus, ela pode ser abandonada. A presença de Deus não se perde, mas nós podemos abandoná-la. Há um convite em Apocalipse capítulo 2, de você voltar aonde você abandonou o seu primeiro amor. Há um convite a resgatar ele e voltar às primeiras obras de novo, porque a presença de Deus não se perde, ela é resgatada. Por isso, vá onde você caiu, meu irmão. Vá onde você caiu e pegue ela de novo. Pegue ela de novo e volte a queimar. Volte a queimar. Volte a queimar. Volte a queimar pela sua presença. Volte a queimar pelo seu fogo. Volte a queimar. Volte a queimar. Isso. Deixa com que o renovo de Deus venha sobre o teu espírito. Sobre o teu espírito. Sobre o seu espírito nessa noite. Isso. Volte da onde você caiu, volte e pegue. Deus, mas foi muito pesado, Deus, o meu pecado foi muito pesado. Deus não está perguntando se está pesado ou leve. Faça o contorno e volte a praticar as primeiras obras, a queimar como você queimava antes. A queimar como você queimava antes. Volte às primeiras obras, volte. Acende o fogo outra vez. Sabe, eu vou embora para minha casa, mas que essa palavra venha fazer você perder o sono por semanas, que venha gerar insônia em você, insônia do teu espírito. Que venha gerar um fogo
Isso. Acende o Isso. fogo outra vez. Há anjos de Deus nesse lugar, com brasas de fogo. Há anjos de Deus aqui nesse lugar, nessa noite. Acende o fogo em mim. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Acende o fogo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Isso. Chega na banana. Há uma unção carregada de Deus aqui nessa noite. Na banana chorica. Xeremanara soreira machiga. Ramachuri biore calamassona. Isso. Deixa queimar. Deixa queimar. Nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. A presença, aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A presença, aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Lugar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. A glória do Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Bem-vindo lugar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Temos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Eu quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Temos inundados por tua glória. Inundados por tua glória, Senhor.
Acende um fogo em meu coração, eu não posso conter, que eu não tenho controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo Em meu coração, eu não possa conter, eu não tenho controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não posso conter, eu não tenho controle. Quero mais, acende, acende meu coração, eu não tenho controle. Acende um fogo em meu coração, que eu não possa, não. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, eu não tenho controle. Quero mais de ti, muito mais de ti, Deus. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha tua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha tua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha tua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha tua glória sobre. Mais uma vez, derrama. Derrama tua Shekinah. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha tua glória sobre. Não conseguiremos. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha tua glória. Não conseguiremos. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha tua glória sobre Santo, Santo és, Santo, Santo és, Santo, Santo és, Santo és, Santo és, Santo é o Senhor. Santo, Santo é, Santo, Santo é, Santo, Santo é,
santo é, santo é, santo é o Senhor. E os 24 anciãos adoram, e os 4 seres viventes adoram. A tua noiva se prostra e declara: santo é, santo é, santo é o Senhor. Santo é, santo é, santo é o Senhor. Santo, santo é, oh, santo, santo é, santo, santo é, santo é, santo é, santo é o Senhor. 24 anciãos, e os 24 anciãos adoram, e os 4 seres viventes adoram. A tua noiva se prostra e declara: santo é, santo é, santo é o Senhor. Santo é, santo é, santo é o Senhor. Aleluia. Só que você pode levantar as suas mãos e dizer 3 vezes que Ele é santo. Santo, santo, santo. Diga mais uma vez. Diga mais uma vez. Diga mais uma vez. Oh! E os 24 anciãos adoram, e os 4 seres viventes adoram. E a tua noiva se prostra e declara: santo é, santo é, santo é o Senhor. Santo é, santo é, santo é o Senhor. Santo, santo é, santo, santo é, santo, santo é, santo é, santo é o Senhor. Santo é, santo é, santo é o Senhor. Santo é, santo é, santo é o Senhor. Aleluia. Recebe a honra, recebe a glória, recebe o louvor. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação seja dada a ti, Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Alfa, Ômega, princípio e fim, aquele que era, que é e que sempre será, e que virá para buscar o teu povo com poder e grande glória. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor. Jesus, 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 nome sobre todo nome, aleluia. Chamandagarabassuri andarabacai. Oh, aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome.
Santo, 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 santo é, Senhor. Toda a honra seja dada a Ti. Nós Te louvamos por essa noite tão especial, Senhor. Que esse reino maravilhoso que está dentro de nós possa nos acompanhar aonde nós formos, Senhor. E que de fato não seja só um momento aqui nesta noite, mas que esse culto se estenda por toda a nossa vida, Senhor. Que a nossa vida seja uma comunhão contigo diária. Ao sairmos daqui, continuemos em comunhão contigo, continuemos em comunhão contigo. Jesus, nós queremos mais de Ti. Queima mesmo nosso coração pelas Tuas coisas. Nos impacta mesmo com a Tua unção e nos leva a manifestar o Teu reino onde o Senhor nos semear. Leva o Teu povo embaixo da graça, do poder e da unção. Livra-nos de todo o mal e que a nossa vida seja uma manifestação do Teu poder nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou te pedir um favor. Não saia correndo. Você vai receber um lanche aí, um refrigerante. Fique sentado no seu lugar, o pessoal vai distribuir. Nós vamos pedir só, por favor, você não ficar muito ali na frente da cozinha, porque